gente preparou algumas perguntinhas aqui da turma para fazer o Marcílio. Desculpa o barulho que está do capoeira aqui do lado, então vamos começar as perguntas. Opa, eu sou o tio Marcílio, sou o diretor fundador aqui da escola e eu acho que eu vou ser entrevistado pela Maria e pela Yasmin. Espero que vocês gostem aí. Vamos embora? Começar as perguntas. De onde surgiu a ideia de abrir uma escola? Quando surgiu uma ideia de abrir uma escola? A ideia surgiu da minha necessidade. O meu farolzinho, que hoje tem 16 anos, na época tinha 1 ano e meio. E eu fui nascido e criado muito solto, né, brincando na rua. E nesse momento eu comecei a embarcar, né? Eu embarcava, desembarcava, o farolzinho criado com a avó dele. Estava naquela criação de vó, né, com o máximo de amor, com o máximo de carinho. Mas eu achava que não era o correto. E aí foi quando eu decidi, junto com a tia Kelly, abrir um espaço para ser um espaço que ele fosse ir depois da escola. Ele iria estudar em algum lugar e iria para lá, entende? Mas aí rapidamente evoluiu para uma escola e hoje, para vocês terem uma noção, fala já vai fazer 16 anos agora, domingo, né? Então é mais ou menos assim que começou, dentro da nossa necessidade. Respondido? Como é ser dono de uma escola? Como é ser dono de uma escola? Hoje existe duas coisas. Existe você ser dono de uma escola, ser empresário do ramo da educação, e a outra é você ser diretor. Eu acumulo essas duas funções. São funções diferentes. Uma coisa é você investir, você ter um negócio. Outra coisa é você dirigir esse negócio, como eu também dirijo. É um trabalho muito duro, né? Há quase 15 anos eu trabalho de segunda a segunda, até finais de semana, porque é quando vocês não estão aqui, é quando a gente tem que pintar, quando a gente tem que ajeitar alguma coisa. E são muitas coisas, hoje são mais de 30 salas. Então não é fácil. Por isso que a gente fala com vocês firme quando estraga uma parede, como suja, porque é tempo, é dinheiro. E eu também quero conviver um pouco no final de semana, né? Então, se a gente tiver um grupo de alunos e profissionais que cuidem da estrutura, são menos os finais de semana que eu preciso ficar aqui para ver se está tudo certo. Então, não é uma tarefa fácil e até hoje é uma tarefa que só faz quem quer, né? Quem gosta. Se você não gostar, não consegue, porque é muito duro, é lidar com muitas pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu atendo 650 famílias praticamente diariamente, né? Que é o número de alunos que a gente tem hoje. Cheque, respondido? Se eu tenho alguma formação, se eu tenho faculdade, vamos lá. Eu sou empreendedor nato, né? Desde criança eu crio coisas e vendo coisas, né? Qualquer coisa. Eu pego uma sacola de lixo com uma linha enrolada no chão e fazer uma rabiola vendida para comprar pipa. Então, o que eu sou bom são duas coisas. Eu tenho o dom de pegar o nada e transformar em negócio, em dinheiro. E o outro dom que eu tenho é o discernimento. Eu olho nos olhos das pessoas e eu enxergo se as pessoas estão com boas intenções ou não. Então, diante dessas duas características, a gente fundou a escola. No início, eu não tinha formação nenhuma, porque a tia Kelly, que é minha esposa e é diretora pedagógica, ela é professora, ela é psicóloga, ela tem várias pós-graduação, a família dela toda é da educação, ela cresceu dentro de escola. Então, quando eu decido transformar esse espaço lá no início, que era só para brincadeira, em um espaço educacional, uma escola, a gente precisa ter mão de obra qualificada, alguém que saiba fazer aquilo. Não é assim também com o dom de lidar com crianças, tá? Mas só que tem que ser além disso, não é só gostar de criança, você tem que saber o que está fazendo. E essa parte sempre quem conduziu foi a tia Kelly. Hoje, depois de quase 15 anos que a gente vai fazer, eu sou do ensino médio formado em técnico de informática. Eu fiz um pouco mais do que uma faculdade, meia faculdade de publicidade e propaganda. Minha mãe não teve grana, eu tive que parar para poder trabalhar, né? E hoje eu estou me formando esse ano em pedagogia e já me formei em formação de professores. Para entender, eu quase não falo isso porque a minha formação é para mim entender a realidade do professor dentro de sala de aula, né? Existem as pessoas que têm o dom nato,
E existem as pessoas que se qualificam muito, né? Ou você é muito esforçado, ou você tem um dom muito aprimorado. Então hoje eu sou técnico de informática, hoje eu sou professor, com formação de professores, e estou me formando em pedagogia agora. Cheque, respondido? Você já quis seguir com outras carreiras? Se eu já quis seguir com outras carreiras, eu vou te falar que eu nunca imaginei que eu seria um empresário do ramo da educação. É uma certeza que eu tenho hoje. Lá atrás, se alguém me perguntasse, eu diria que era quase impossível, pouco provável. Eu sabia que eu ia ser empreendedor, né? Eu não tinha um ramo específico, eu vou fazer isso. Não, eu sabia o que eu não queria, que já é um grande caminho. Por exemplo, eu não queria ser um funcionário público, que faz as coisas todos os dias, na mesma hora, no mesmo dia. Aquela rotina eu não queria para a minha vida. Minha família tem muito funcionário público e muito militar. Então essas duas coisas eu não queria, né? Como assim? Continência para qualquer coisa, né? Não me parece, na minha personalidade, não me parece ser legal. Mas tem gente que gosta e está tudo certo. Cada um tem que se conhecer, né? Para poder depois escolher o caminho que está seguindo. Então, eu nunca taxei o que eu seria. A educação foi dentro da minha necessidade com meu filho. E acabou que eu me apaixonei e continuei. E no seu tempo de lazer, o que você gosta de fazer? No meu tempo de lazer, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de mexer no meu Fusca, andar de Fusca. Eu gosto de jogar futevôlei com os meninos, apesar de não estar muito bonzinho agora. Eu gosto de ir à praia e eu gosto de fazer churrasco, são as coisas que eu mais gosto de fazer. Você já trabalhou em outro lugar sem ser na escola? Já. Meu primeiro trabalho foi com 17 anos mais ou menos, quando eu terminei o ensino médio. E aí eu queria arrumar um estágio remunerado. Lá no Rio isso é muito comum, né? E aí meu pai falou, rapaz, vai estudar, minha mãe também. E aí, contra todos e todos, eu arrumei um estágio remunerado no centro do Rio. Eu fui criado em Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense, e fui depois para Realengo. Então eu não tinha o hábito de ir para o centro do Rio. Eu arrumei esse estágio, fui para o centro do Rio, para mim foi apavorante, porque aqueles prédios grandões, um monte de gente, uma loucura, e eu fiquei apavorado. E foi minha primeira experiência fora de casa, assim, com trabalho, numa empresa chamada Tivit, e eu era um estagiário que vendia por call center, né? Tem o call center ativo e o passivo. O ativo vende, o passivo recebe as ligações. Eu vendia, mas eu sempre fui vendedor, sempre gostei de vender. E ali eu vendi muito, mas eu percebi que o dinheiro que eu ganhava não ia dar para fazer nada, e foi onde eu comecei a arrumar outras coisas para tentar fazer um dinheirinho, né? Eu ia de manhã cedo para essa empresa, eram 4 horas de trabalho, eu tinha que sair de lá, ficar fazendo 1 hora no centro do Rio, porque eu não tinha grana para voltar para casa e depois ir para a faculdade. E aí eu ficava fazendo 1 hora ali e tudo mais, deixava para almoçar o mais tarde possível, o último horário. Então, no último horário em restaurante, principalmente no centro do Rio, eu não pego uma comida boa, mas era uma estratégia que eu tinha, porque aquela seria a minha última refeição até eu chegar em casa 11 horas, meia-noite, que eu estudava, fazia faculdade à noite, né? E assim foi. Aí teve um período que eu tentei fazer à tarde, que era mais barato, tal, e eu percebi que não daria para mim continuar quando cortaram a luz da minha casa. Aí eu vi minha mãe assim chorando, escondida. Aí eu percebi que ela estava deixando de fazer o básico em casa para poder garantir. E eu fui criado para correr atrás. Então eu fui lá, tranquei a faculdade e comecei a montar o meu próprio negócio, que foi trabalhar com comunicação visual, que é o que tinha a ver com a faculdade que eu fazia na época, né? E vender. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí teve a Tivit, depois eu fui trabalhar numa corretora de seguros, né, com um primo de uma menina que eu namorava. E ali eu, fui, trabalhei, e minha mãe tinha dado para minha irmã uma festa de 15 anos de aniversário, ela é 2 anos mais velha do que eu. E ela falou, quando você completar 18 eu vou te dar um carro. E aquele ano eu faria 18. E minha mãe não ganhava muito, mas ela é funcionária pública, então ela consegue empréstimo barato. Aí eu fui, falei assim, mãe, não me dá o carro não, me dá o dinheiro que eu vou abrir meu negócio. E deu na minha mão, eu fiquei com aquele dinheiro guardado uns 4 meses no meu armário, era muito dinheiro para a época, né? E para mim poder montar o meu primeiro negócio assim, oficial, né?
com estrutura mesmo, bem legal. E esse emprego me marcou porque quando eu saí de lá, os donos ficaram chateados, né? E eles falaram assim, você não vai ser ninguém, tu não vai conseguir e tal. Mas só que eu também sempre tive na minha mente que quem tem que acreditar em mim mesmo, quem tem que acreditar em você mesmo é quem? A gente. Não importa, as pessoas às vezes falam que assim, mas você é feio. Tá entendendo? Você se sente feio se você quiser. A ofensa, ela não está em quem fala. Porque quem fala está com o coração muito pesado. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então se a pessoa fala uma bobagem para você, é que o coração dela está cheio de bobagem. O que importa é o que você vai segurar na sua mente. Eu saí de lá e falei, não, Deus te abençoe e tal. E fui seguir minha vida, né? Hoje acredito que empresarialmente eu seja até mais evoluído do que eles, né? Mas o Senhor sabe de como faz. Então eu trabalhei nessa corretora, depois trabalhei numa outra corretora, que a minha ideia era levantar um dinheiro, né? Toda empresa precisa de capital de giro. Eu fui para lá para ganhar comissão, vendi muito, o cara não me pagou comissão, aí eu peguei e fui embora. Assim, são tudo experiências que você vai agregando. E antes de ter escola, eu fui trabalhar embarcado na área offshore, fiquei mais ou menos 2 anos nessa empresa. Foi quando surgiu a ideia da escola. E aí a gente veio na escola, estamos aí há quase 15 anos, e nesse meio tempo eu fui um cargo mais ou menos como se fosse subsecretário de esporte do município, e fiquei 2 anos nesse período da escola, e agora estou 100% aqui com vocês. Essa é a minha experiência. E o nome da escola? Você já pensou em algum outro? Ou sempre foi Fonte de Carvalho? Sempre foi Fonte de Carvalho. Fontes porque meu sobrenome é Fontes, da tia Kelly de Carvalho. E quem escolheu esse nome foi ela. Fonte de Carvalho. E eu falei, pô, é legal porque tem um fundamento bíblico, né? Inclusive essa árvorezinha, ela fala um pouco sobre isso, né? Porque as bolinhas separadas e tudo mais. O carvalho é uma árvore que tem como função principal proteger outras árvores. Diferente da maioria das árvores, né? Que fecha de folhas a entrada do sol e não deixa outras árvores crescerem, né? Você já reparou que embaixo de árvore normalmente não tem outras árvores, outras plantas? Porque normalmente uma árvore grande não deixa isso acontecer, é diferente do carvalho. O carvalho ele é responsável de proteger algumas árvores. Então, tudo acabou indo pelo mesmo sentido. Então nós somos uma fonte de carvalho, a gente reproduz outros carvalhos, né? Por que a cor da escola é azul e vermelho? Porque eu amo azul e vermelho. Tia Kelly já tem um quadro de azul e vermelho. Mas tudo meu é azul e vermelho, a maioria das vezes. Um exemplo, o Fusca. Quem já viu meu Fusca? Qual é a cor do Fusca? Vermelho. É isso, eu amo vermelho. Tem muito bandeira nessa Fusca. E você tem mais algum projeto para a escola? Mas eu acho que a escola é muito dinâmico, né? A escola tem que ser viva. E a escola ela tem que fazer parte da sociedade, da comunidade local, do seu bairro. Por exemplo, o bairro onde está a maioria das nossas unidades é um bairro muito sozinho, muito escuro, estava tendo algumas coisas não muito legais, e a escola ela veio para trazer vida ao bairro, né? Então quando você traz muitas pessoas para um local, você também atrai a atenção do poder público. Então uma luz que ficava apagada já não fica mais, né? Uma árvore que não era cortada já passa a ser cortada, a polícia passa a passar aqui mais vezes, porque existe movimento de pessoas e principalmente criança e idoso é a parte mais sensível da nossa sociedade. Então a gente faz isso, a gente traz a vida para o local. Então a contribuição da escola ela é justamente para isso, ela precisa contribuir para a sociedade local, para o seu bairro, entendeu? Então é basicamente isso. Você pretende abrir mais unidades em outras cidades? Sim, o meu sonho inicial era ter uma fonte de carvalho em cada município do Brasil, né? E aí a gente tem que achar um modelo de negócio para isso. Não é só você franquear, existe um modelo ideal. Eu estou testando desde sempre. Alguns modelos deram errado e outros modelos estão dando certo, né? Tanto é que a gente teve uma expansão muito boa depois da pandemia. Eu acho que a gente encontrou o modelo certo e agora é só questão de tempo. E os anos escolares, você pretende aumentar, colocar novo, aumentar? Então, todos os anos escolares que cresceu a escola
foi por conta dos meus filhos, né? Primeiro foi o Fael, até o 5º ano ele queria ficar com a gente, quando chegou no 5º ano ele já falou de sair fora, e aí eu não fui pro Fundamental 2. Já o João Miguel, que é o caçula, não, ele já é mais... Quando chegou no 3º ano ele começou a reclamar, pô, não quero sair. E aí foi o grande motivador da gente fazer do 6º ao 9º, e por isso que a gente cresce uma série por ano. Justamente porque a gente não quer comercializar, não quer fomentar, até porque eu não contrato liderança, a gente forma liderança. Então isso demanda tempo, não é fácil, não é rápido, né? Então tem que ser devagarzinho mesmo para ser sólido. Você pode explicar sobre a escola? Sobre o quê? A logo da escola. A logo da escola, a gente já até falou, mas a logo é isso, essas bolinhas, elas simbolizam a multiplicação, como se fosse várias sementes de carvalho, né? E aí você tem um tronco dela ali que abraça um pouco essas pequenas sementes, né? Então é mais ou menos esse o conceito. Esse é o conceito para o segundo 10 anos, né? O primeiro 10 anos era algo mais simples, mais objetivo, e esse já é uma ideia de abraçar realmente, foi o que a escola fez, né? Abraçou muitas famílias. Agora vamos para a última pergunta, assim. De onde surgiu a ideia de abrir os cursos na escola? De onde surgiu a ideia de abrir os cursos na escola? Meu Faelzinho passou em 10º no Senai e ele foi fazer a automação. Ele faz um ensino médio técnico integral com automação. E eu nunca gostei de tecnologia dentro da escola. E ele começou a me pontuar isso. Ele já tinha saído da escola. Falei, pô, cara, a gente precisa mexer em alguma coisa, tem que ter alguma inovação. Então foi quando, ano passado, a gente decidiu trazer a Código Kid com um pouco de robótica, com um pouco de programação e essa pitada de youtuber, que não existe esse curso diretamente dentro da Código Kid. É um curso que a gente inventou para poder atrair vocês com tecnologia, tanto é que as câmeras que a gente usa são câmeras de primeira, são equipamentos caros, a gente tem muita coisa para evoluir, mas a gente já está num caminho muito bom. Então a ideia dos cursos, como a ideia do campinho agora, é sempre para manter vocês motivados a permanecer na escola. Por que eu venho para a escola? Né? A escola não pode ser um lugar de obrigação, ela tem que ser um lugar de alegria, até porque a maioria de vocês passam o dia todo aqui. Então a gente tenta o máximo de coisas, né, investir, a gente chama de reinvestimento. A taxa nossa de reinvestimento é muito alta, porque a gente todo ano tem uma estrutura que chega, por exemplo, eu estava subindo agora, estava chegando o deck, que vai terminar de fechar a quadra. Então já vamos ganhar mais uma área de lazer legal, e assim a gente vai. Então a ideia dos cursos, é trazer algo legal para vocês, para ser atrativo, para ser legal. Respondido? Você pretende colocar mais cursos dentro da escola? Sim, quando eu entender que a gente já evoluiu tudo que tinha para evoluir na programação, na robótica, no curso de YouTube, no inglês, a gente dá um próximo passo. A gente deu um passo muito bom, que foi nessa parte de tecnologia, não é barato, né? Mas a gente já avançou bem e tem muito para avançar, tem muita coisa para fazer. Mas agora a gente investiu um pouco na parte de esporte, que foi o campinho, né? E assim a gente está indo, devagarzinho vai, mas eu acredito que sim vai ter. Tem uma evolução muito boa para a programação em robótica, que é a compra de uma impressora 3D. Da gente, depois que aprender essa programação, essa montagem, é a gente desenhar e imprimir os próprios projetos. Então existe muita coisa dentro do que a gente faz ainda para evoluir, mas só que vocês precisam estar no ponto certinho. E você tem alguma pergunta para os alunos? Tem alguma mensagem para mandar? Tenho pergunta para os alunos, tenho 2 perguntas. Yasmin, você estuda aqui há quanto tempo? Há 6 anos. 6 anos? Ótimo. E por que você estuda aqui há 6 anos? Porque eu não fiz a escola dela. Não, mas aí deixa sua mãe lá de lado, beleza. Você, por que você continua nessa escola? Você... Porque tem um bom ensino. Falar mais alto um pouquinho. Porque tem um bom ensino. Porque é uma escola muito legal. Você gosta da sua escola? Sério mesmo? Que legal, a gente tem dois paralelos, né? E o que você está achando da escola? Estou gostando bastante, todo mundo é muito legal, simpático, acolhedores, os professores também são muito legais, estou gostando bastante. É isso, lembrando que escola ela é feita de pessoas adultas
cuidando de pessoas, crianças, para atender pessoas que são os pais de vocês. Então não existe escola perfeita, porque não existe perfeição no ser humano. Então, o aluno erra, o professor erra, os pais erram. E o que é mais importante é a conversa, é o diálogo. Então sempre que vocês acharem que tem algo de errado que pode melhorar, fale. Existem escolas muito melhores, existem escolas muito piores, só não existe igual. Igual não tem como, né? Cada um tem o seu DNA e a nossa escola tem o nosso DNA. Então fica uma dica para vocês, conversem. É a melhor coisa que o ser humano ele pode fazer para conviver bem, é a conversa. Show? Encerramos? Sim. Então, primeira entrevista de 2024, a gente vai variar trazendo alguns pais de alunos, alguns profissionais da escola. Vocês vão perceber que o cenário ele vai mudando, então é um cenário esqueleto mesmo, a questão vai aprimorar com microfone, enfim, eles vão evoluindo conforme o curso vai andando, tá bom? Meninas, querem falar alguma coisa? Então foi isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam e compartilhem bastante. Foi isso.